Solicito, meu secretário, que faça chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vereador Marildo Araújo. André Lopes, presente. Vereador César Lucas. Presente. Vereador Celso Andreon. Presente. Vereador Edgardo Esporte. Presente. Edson Nogueira. Presente. Ilma. Tamar Freire. Broinha. Joel da Costa. Jorjão. Lelo Couto. Léo DPI. Renato Machado. Presente. Romildo. Presente. Sérgio Camilo. Vander Show. Wellington Silva. Professor Elinho. Havendo número legal, em nome de Deus, dou aberta a sessão. Solicito, meu secretário, que faça leitura bíblica. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Isaías 6, 3. Você quer ler? Solicito o terceiro secretário que faça a leitura da ata. Ata da 28ª Sessão Ordinária do Poder Legislativo de 2017, 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Carecica, em 8 de maio de 2017. Às 15h04 do dia 8 de maio de 2017, no plenário Vicente Santoro Fantini, situado a BR-262, quilômetro 3,5, em Campo Grande, Carecica, Espírito Santo, sob a presidente do vereador Celso Andreon, terceiro secretário vereador Jorge Cardoso, que ocupou a primeira secretaria, segundo secretário o vereador Amarildo Araújo, procedeu-se a chamada para averiguação de quórum e abertura dos trabalhos com a presença dos vereadores Amarildo Araújo, André Monteiro Lopes, Ângelo César Lucas, Celso Andreon, Edgar Pedro Teixeira, Edson Nogueira de Souza, Ilma Crisóstomo Siqueira, Itamar Alves Freire, João Batista de Oliveira, Jorge Rocha Cardoso, Romildo Alves de Oliveira, Sérgio Camilo, Wellington Silva e Wellington Nascimento de Lima, professor Elinho. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus e solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura bíblica. Salmo 23:4. Após submeteu-se à apreciação a ata da sessão ordinária de 3 de maio do corrente ano que foi aprovada. Em seguida, foi solicitada a leitura do expediente do dia que constou-se do processo, número 2017, projeto de lei CMC, número 72/2017, do vereador André Lopes. Dispõe sobre a linguagem exclusiva na legislação e documentos oficiais, encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 2002-2017, projeto de lei Câmara Municipal de Carecica, número 73 de 2017, do vereador André Lopes. Cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, encaminhando para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão dos Direitos da Mulher, processo número 2003-2017, projeto de lei CMC, número 74-2017, do vereador André Lopes. Autoriza o Poder Executivo a realizar serviços de limpeza e pequenas obras em sedes, capelas mortuárias e em áreas privadas de uso comunitário do município Carecica. Encaminhadas às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Obras e Serviços, a Comissão Finanças e Orçamentos, processos número 2005-2017, Decreto Legislativo número 084-2017, do vereador André Lopes. Concede título de honra ao mérito ao senhor Wellington Gonçalves em comemoração ao Dia do Leito Comunitário, processo número 2006-2017, Decreto Legislativo número 85-2017, do vereador André Lopes. Concede título de honra ao mérito ao senhor Ivanildo Miranda dos Santos em comemoração ao Dia do Leito Comunitário. Os processos foram encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 1839-2017, Decreto Legislativo número 61-2017, do vereador Edson Nogueira. Concede título de cidadão careciquense Alexandre Ferraz Fernandes, em homenagem aos 127 anos de emancipação do município de Carecica. O processo foi encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo número 2039-2017, moção número 95-2017, do vereador Amarildo Araújo, moção de congratulação à senhora Maria Luísa Dias do Nascimento em homenagem ao Dia do Cozinheiro, processo número
40/2017, moção 94/2017 do vereador Amarildo Araújo. Moção de congratulação ao senhor Liberalino Laiber dos Santos. Em homenagem ao Dia do Cozinheiro, encaminhado à ordem do dia. Processo número 2019-2017, moção número 94/2017 do vereador Celso Andreão, moção de pesar aos familiares do senhor Teotônico Aniceto Barcelos pelo seu falecimento, encaminhado à ordem do dia, processo número 1993/2017 do vereador Sérgio Camilo. Requerimento número 80/2017, requer informações junto à Prefeitura Municipal de Cariacica referente à aquisição da merenda escolar pela administração. Encaminhado à ordem do dia, processo número 1994/2017, requerimento número 81/2017 do vereador Sérgio Camilo. Requer informações junto à Prefeitura Municipal de Cariacica referentes aos gastos realizados com o serviço de geomanta em Costa pela administração municipal. Encaminhado à ordem do dia o processo números 2010/2017, requerimento número 86/2017 do vereador professor Elinho. Requer providência do Poder Executivo no sentido de estabelecer como dia 17 de maio, Dia Municipal de Combate à Homofobia, conforme segue minuta de projeto de lei em anexo. Encaminhado à ordem do dia processo número 2017, indicações números do 820/2017 do vereador Léo de API, processo números 1990, 1991, 1992, 2015, 2017. Indicações números 818, 819, 820 e 821 de 2017, do vereador Lelo Couto. Processo números 1797 de 2017 dos vereadores professor Elinho e Joel da Costa. Processos número 1841, 1967 de 2017. Indicações números 802, 815 e 2017, do vereador professor Elinho. Os processos foram encaminhados à ordem do dia. Outros CMC 006 2017, caminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, o balancete das receitas e despesas referente ao mês de abril de 2017. Convite da CONSEC, convida para a posse da direção executiva e conselho fiscal da Associação de Moradores do Bairro Itaquari. Gestão 2017 a 2019. No dia 8/5/2017, às 19h30, na MF Oliveira Castro, na rua Muniz Freire, 1129, Itaquari, Cariacica, Espírito Santo, CEP 29.151-614. Os processos foram lidos, deixados os vereadores cientes. Tribuna Livre, processo 1422/2017. O Red Sol solicita o uso da tribuna livre para a senhora Maria Antônia Moura Silva, representante da Rede Cariaciquense de Economia Solidária, que fará uma explanação sobre os avanços e desafios, bem como apresentar a economia solidária em sua organização. O presidente solicitou que os vereadores Celso Andreon e Edgar do Esporte fizeram perguntas à senhora Maria Antônia Moura Silva, os vereadores professor Elinho, André Lopes e Celso Andreon. Encerrada a leitura do expediente, o senhor presidente anunciou a hora dos oradores e concedeu a palavra aos vereadores devidamente inscritos. Fizeram uso da palavra o vereador professor Alinho, falou dos requerimentos de pedidos de informação feitos à mesa diretoras e que obteve respostas e que encaminhou-os mesmo para o Ministério Público. O vereador Sérgio Camilo informou que fez um pedido de instauração de comissão especial de inquérito para apurar os graves acontecimentos relacionados à prestação de serviço público de saúde do município. Em a parte, o vereador Celso Andreon disse que a Câmara ainda não obteve resposta da convocação feita à Secretaria de Saúde para prestar esclarecimento sobre o referido assunto, mas que o prazo ainda não venceu e pediu para o vereador Sérgio Camilo aguardar esse prazo. Às 16h30, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores para o feito de quórum. O presidente justificou a ausência do vereador Renato Machado, que está representando a Câmara em um evento no município de Viana. O presidente solicitou
Ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos processos constantes da pauta da ordem do dia, discussão e votação, processo protocolizado sobre os números 1178/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Carecica, contendo projeto de lei PMC número 01/2017. O presidente solicitou ao secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que fizessem a leitura do parecer que foi favorável à constitucionalidade do projeto de lei. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Colocado em discussão o projeto de lei CMC número 01/2017, colocado em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em regime de urgência. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 1036/2016, de autoria do vereador Amarildo Araújo, contendo projeto de lei número 43/2017. Colocado em discussão o projeto de lei CMC número 43/2017, colocado em votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação. Processo protocolizado sobre o número 570/2017, de autoria do vereador Wander Show, contendo projeto de lei 10/2017, colocado em discussão, o projeto de lei 10/2017 foi retirado de pauta por ausência às 16h38. A sessão foi suspensa por falta de energia elétrica. Após 15 minutos, não havendo retorno de energia elétrica, o senhor presidente declarou encerrada a sessão às 16h53. Para constar, eu, Fabrícia dos Santos Rodrigues, redatora de ata do plenário, lavrei a presente que, após lida, discutida e aprovada, será devidamente assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretário da mesa diretora. Ângelo César Lucas, presidente. André Monteiro, primeiro secretário. Amarildo Araújo, segundo secretário. Coloca a ata em discussão, não havendo. Coloca votação, os formatos planejados como estão. Aprovado. Solicito o terceiro secretário que faça a leitura do expediente. Seja bem-vindo, vereador Wander Show. Expediente, moção. Processo 2076/2017, do vereador Sérgio Camilo. Moção de congratulação a Luciano Kang Queiroz por relevantes serviços prestados no salvamento das vidas de duas munícipes que se envolveram em um afogamento na cidade de Vila Velha. Processo número 2077/2017. Moção de congratulação de Pedro Vinícius Lasmar por relevantes serviços prestados no salvamento das vidas de duas munícipes que se envolveram em um afogamento na cidade de Vila Velha. Encaminha a ordem do dia. Estão questionando aqui porque o vereador André Lopes não está em Curitiba às 4h, mas a gente ele resolveu representar bem aqui o Partido dos Trabalhadores, hein, Itamar Freire? Então ele está aqui hoje. Celso Andrion não parece muito com esse tipo de movimento. Vereador André Lopes. Queria registrar a ausência. Queria registrar a ausência do vereador Amarildo Araújo, que se encontra representando a Câmara em Laranjas da Terra. Indicações. Amarildo Araújo. Retiro de pauta por ausência do autor. Processo números 2081/2017. Só um minutinho. Só não vota. Só não vota. Só tira na hora da Minha pauta. Indicações. Processo número 2041/2017, do vereador Amarildo Araújo. Patrulhamento e aplicação de Revsol na rua José de Patrocínio, bairro Freixá 1. Processo número 2042/2017, drenagem e pavimentação na rua Bolívia, antiga rua Ivanilda Corrêas e rua Uruguai, bairro Campina Grande. Processo número 2043/2017, aplicação de Revsol nas ruas Boa Vista e Dário Beltrame, bairro Vera Cruz. Instalação de uma placa de proibido estacionar na rua Paraguai, bairro Jardim América. Encaminha a ordem do dia. Encaminha a ordem do dia. Processo número 2081, do vereador André Lopes. Limpeza de via com capina, varrição e pintura de meio fio na rua Alfredo Couto Teixeira, bairro Oriente.
Limpeza de via com capina, varrição e pintura de meio-fio na rua Antônio Gatti, Bairro Oriente. Limpeza de via com capina, varrição, pintura de meio-fio na rua São Paulo, Bairro Oriente. Limpeza de via com capina, varrição, pintura e meio-fio na rua Gentil Nascimento, Bairro Oriente. Limpeza de via com capina, varrição, pintura de meio-fio na rua Leopoldo Correio, Bairro Oriente. Encaminha a ordem do dia. Processo número 2060-2017, do vereador João Batista de Oliveira Broinha. Patrulhamento e aplicação de revisão na rua São João Batista, bairro Vila Merlo. Patrulhamento e aplicação de revisão na rua 139, bairro Vila Merlo. Patrulhamento e aplicação de revisão na rua São Jorge, bairro Vila Merlo. Patrulhamento e aplicação de revisão na rua Padre Gabriel, bairro Vila Merlo. Encaminha a ordem do dia e também está aberto o livro dos oradores. Processo 2051-2017, vereador Jorge Rocha Cardoso, Jorjão. Instalação de 18 braços com luminárias nos postes de energia elétrica, situado na Avenida Princesa Isabel, bairro Nova Campo Grande. Instalação de um corrimão na escadaria que liga os bairros Flor de Piranema ao bairro Marcílio de Noronha. Drenagem e pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Espírito Santo, bairro Novo Brasil. Drenagem e pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua Goiás, Rua do Cemitério, bairro Novo Brasil. Encaminha a ordem do dia. Processo número 2046-2017, vereador Romildo Alves de Oliveira. Patrulhamento e aplicação de revisão na Rua 21, conhecido como Rua Travessa, bairro Bela Vista. Patrulhamento e aplicação de revisão na Rua 12, bairro Castelo Branco. Encaminha a ordem do dia. Sessão ordinária do dia... Para a ordem do dia, não. Chamados... Não, para ele não, isso aqui não. Calma. Encaminha a ordem do dia. Quartel do 7º BPM, bairro Tucum, Cariacica, 20 de março de 2017. Senhores vereadores, presidente da Câmara de Vereadores, o comando do 7º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento ostensivo na área atinente ao município de Cariacica, vem agradecer a essa Câmara Municipal pelo apoio concedido através da sessão da sala de reunião, no período em que houve a manifestação nas unidades policiais militares. Tal apoio foi fundamental naquele momento de crise, tendo em vista a necessidade de realização de reuniões constantes para as devidas tomadas de decisões. A missão da Polícia Militar do Espírito Santo é promover a ordem e segurança da população no Espírito Santo. Especificamente, a missão do 7º Batalhão de Polícia Militar é promover à população cariaciquense sensação de segurança, garantindo a paz e a tranquilidade pública, para que esta sociedade alcance os seus objetivos nas suas diversas atividades econômicas, laborais e sociais, diuturnamente exercidas, a fim de colaborar para o desenvolvimento deste município. Com a volta à normalidade, não poderíamos deixar de externar a nossa gratidão pelo apoio dado aos oficiais do 7º Batalhão da Polícia Militar. Respeitosamente, Jair Gomes de Freitas, Tenente Coronel. Ciente. Ofício PMC número 220/2017. Vereador Ângelo César Lucas, presidente da Câmara Municipal de Cariacica. Senhor presidente, tenho a grata satisfação de acusar o recebimento do ofício CMC, administração número 116/2017, convocando o comparecimento da titular da pasta de saúde, doutora Stephanie Legrand Gonçalves Vilaça Macedo, nessa Câmara para prestar informações sobre o setor, com destaque para a campanha de vacinação contra a febre amarela H1N1. Outras vimos pedir que a sessão para tal apresentação se faça no próximo dia 17, quarta-feira, às 15 horas, considerando que no sábado próximo haverá mobilização nacional para a vacinação contra a gripe da influenza. Eu gostaria de deixar bem claro para os senhores vereadores que isso é uma convocação. É uma convocação da Câmara Municipal de Cariacica
a secretária municipal de saúde de Cariacica. E essa convocação, ela é da mesa diretora, junto com a comissão de saúde. Prefeito. Com a palavra, vereador Edson Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, acredito que não seria necessário eu fazer o que vou fazer. Que todos nós temos o regimento em mãos. Mas quero alertar a todos, eu mesmo pela experiência que tenho, foram poucas as vezes, e acredito também que o vereador Wellington Silva, os vereadores que tem, a vereadora Ilma, que não se faz presente, é muito difícil a Câmara ter necessidade de convocar secretário. E eu queria que cada vereador se atentasse bem para o regimento interno, nos artigos 233, e eu quero me ater ao 236, porque aqui a secretária não virá a esta casa para fazer tribuna livre. Ela vem aqui convocada. E erramos até, senhor presidente, se me permite, porque o artigo é muito claro, a Câmara que determina dia e horário para ela vir. Mas eu quero lá, para evitar atropelos, vereador Andrion, de última hora, no artigo 236, que diz o seguinte: lá, né, no 233, a Câmara poderá convocar, na 234, a convocação será requerida por escrito, é o que foi acontecido. Aprovou o requerimento, o presidente encaminhou, bem a resposta. Aberta a sessão, o presidente da Câmara vai expor ao secretário municipal, apesar que ele já tem o conhecimento, ele recebeu por escrito, que assentará à sua direita, à mesa, os motivos da convocação. Bem, mas o que nos chama a atenção é aqui. E em seguida concederá a palavra aos oradores inscritos com antecedência de 24 horas. Não virá vereador aqui ao microfone ao lado para fazer questões se já não tiver inscrito no mínimo 24 horas. Queria alertar os vereadores para chegar na hora, fugir do que determina. E atentarmos também que ela pode trazer auxiliares e podem responder, ela pode usar os seus companheiros de equipe para responder. Mas o que me chamou mais atenção aqui é que, até a mim, eu vou questionar e eu vou ter que fazer a minha inscrição até 24 horas antes. Mais uma vez, obrigado, doutor Edson Nogueira, pela sua fala, mas gosto de querer reforçar aos senhores vereadores que é uma convocação ao secretário de saúde e ela não vai vir aqui como oradora e nem como... É uma convocação da Câmara, da mesa diretora, né? E vou pedir aqui ao meu vice-presidente, ao Celso Andrion, que depois fizesse uma pautazinha e pudesse encaminhar junto com a administração para todos os vereadores, para que eles possam se organizarem para dia 17. E também deixar bem claro, doutor Edson, que nós demos um prazo, um horário para ela se organizar de 15 a 19 horas na segunda-feira. Então, nós determinamos o dia e determinamos a hora que ela tem que estar aqui. Se não vier, aí nós temos o nosso regimento também, vai nos dar as nossas ordens depois. Vamos continuar, terceiro secretário, Jorjão do PEN, que está elegante, né, Bolinha? Enquanto eu tenho cabelo. Vereador Celso, tá, os vereadores só tem Celso Andrion inscrito. Se algum vereador quiser se inscrever, tá? Tamar Freire também.
Senhor presidente, Ângelo César Lucas, demais colegas vereadores, público presente, assessores, lideranças comunitárias, membros do Poder Executivo, lideranças comunitárias, cidadão que nos acompanha pela TV Web, pela TV Câmara, meu boa tarde. Subo a essa tribuna para o uso do tempo regimental para falar de duas pautas. A primeira, o vereador Edson Nogueira já se antecipou, queria exatamente chamar a atenção para o retorno da nossa convocação pela secretária de Saúde, Stephanie. Então, só reafirmando, ela vai comparecer a esta casa por convocação, reforçando que não é uma tribuna livre, ela vem para dar esclarecimentos sobre questões pontuadas sobre a campanha de vacinação e a previsão das vacinações futuras, como também das condições estabelecidas hoje para o bom funcionamento da saúde. Mas aqui reforço a seguinte tese: não cabe nesta sessão convocatória que possamos arguir a secretária por questões pontuais. Como secretária, como que vai ficar a minha unidade de saúde lá do bairro? Secretária, quando é que vão consertar aquele negócio? Não é esta a pauta estabelecida. Por isso que quando o vereador Camilo subiu à tribuna na segunda-feira, eu falei, vereador, o prazo para que a secretária responda à convocação está prestes a se encerrar. O não comparecimento dela é grave. E isso sim já poderia ser uma motivação da solicitação da comissão especial, dado o não comparecimento e a não resposta da secretária. Seria uma motivação pela gravidade do que significa a secretária não responder e não comparecer a uma convocação, que neste caso a convocação ela foi incitada pela Comissão de Saúde, presidente vereador Vandershow, eu sou o relator da Comissão de Saúde, Jorjão, secretário da comissão. Dado que nós ouvimos na reunião da comissão das vacinadoras, que fizeram diversos relatos, que nos fez então, que nos chamou a atenção da necessidade da secretária dar esclarecimentos, depois uma tribuna livre para as vacinadoras, que aqui também expressaram um conjunto de questões que são graves, mas nós precisamos ouvir aqui a secretária para que a gente possa confrontar previamente as informações dadas na comissão, dadas nesta tribuna, junto à secretária nesta convocação. Então, é importante que cada vereador interessado em arguir a secretária no dia da sessão, quarta-feira, dia 17, faça sua inscrição antecipadamente, até porque a ordem dos oradores vai ser estabelecida em conformidade ao protocolo. Quem protocola primeiro, segundo, terceiro, então, já vai determinar a ordem dos oradores. Então, gostaria de conclamar aos colegas vereadores que é uma sessão específica de convocação da secretária, que tem um regramento específico. Pede a parte, vereador. A parte, vereador. Cedo a parte, vereador Camilo. Agradeço a parte ao vereador. Boa tarde à mesa, boa tarde, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, também boa tarde. Eu gostaria de dizer que, independente da convocação da secretária, eu, vereador Camilo, continuo defendendo também a abertura da comissão especial de inquérito. O vereador Camilo não vai se contentar com respostas teóricas. Prezo
pela independência dessa casa. Não acredito que respostas evasivas seriam ou serão suficientes para satisfazer a população e aos nobres pares. Então eu gostaria de continuar defendendo a abertura desta comissão especial de inquérito, uma vez que ontem eu recebi uma notícia extraoficial que a Secretaria de Saúde está sofrendo uma devassa do Tribunal de Contas. E isso já é grave. Prestem atenção, nobres pares. Isto já é gravíssimo. E aí, como foi dito na sessão passada, que apenas as assinaturas não eram suficientes, precisava-se haver também uma denúncia, então eu estou aqui como fiscal do povo denunciando. Porque, como fiscalizador do município, a Carta Magna do meu país, a Constituição Federal, eu não preciso escrever, me garante a fala. Então eu estou aqui, na tribuna, na Câmara Municipal, já fazendo a denúncia. O Ministério Público, como é um órgão fiscalizador, ele não precisa, a partir do momento que ele toma conhecimento de um fato, exatamente, ele não precisa de ninguém para abrir o procedimento de investigação, diferente do judiciário que precisa ser provocado. O Ministério Público não. Por quê? Porque ele é o fiscal da lei, ele é o guardião da lei. E quem é o fiscal do município? Somos nós, vereadores. Então, a partir do momento que tomamos ciência do fato, e principalmente nesta Casa de Leis, quando a própria vacinadora que estava na tribuna livre confirmou que a Secretaria de Saúde está sendo usada politicamente, já é uma denúncia. Então, prezo pela independência dos nobres pares e que, independente das respostas da secretária, venhamos abrir essa comissão para que possamos passar o nosso município na área de saúde a limpo. Agradeço a parte ao nobre vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sérgio Camilo. Eu acho que, como eu falei na segunda-feira, existem procedimentos que, para que a gente não incorra em uma ação esvaziada ali na frente, nós precisamos estar bem calçados de informações, bem calçado com documentos, porque é por isso que eu falo, Camilo, eu, por exemplo, enquanto vereador, na minha ação fiscalizadora, eu tomo iniciativas individualmente. Em meu nome, eu protocolo uma denúncia no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Eu, vereador Celso Andreon, denuncio diretamente uma questão aos órgãos competentes. Eu, enquanto vereador, como Vossa Excelência muito bem falou, enquanto papel de fiscalizador do povo. Mas para a abertura nesta casa, e aí não sei o que estou falando, é o regimento que estabelece, para a abertura do procedimento de uma comissão especial de inquérito, é exigido duas coisas. Uma delas é o número de assinaturas e a outra é anexado a denúncia que levaria a cabo a abertura da comissão especial de inquérito. Então não é o vereador Celso que determina isso, é o nosso regimento interno que estabelece essas duas exigências para uma comissão especial de inquérito. O que eu estou dizendo? Se nós tomarmos iniciativa, mesmo que aprovando a comissão especial de inquérito nesta casa, ela pode ser questionada e cair. Então, assim, essa é a minha preocupação, vereador Sérgio Camilo. Então, nós temos que cumprir os ritos estabelecidos, porque senão pode ser questionado e a casa ser colocada em xeque ali na frente. Por isso que a minha preocupação não é contra a comissão especial de inquérito, porque a situação da saúde do município é caótica, é desastrosa, por diversas questões, mas para que eu possa tomar um passo de abrir uma comissão especial de inquérito, precisamos reunir todos esses documentos e essas provas. A vinda da secretária aqui é mais um passo nesse procedimento. Ela pode chegar aqui, vereador Sérgio Camilo, e na fala dela, deixar interrogações que podem ser
motivadores da própria fundamentação da Comissão Especial de Inquérito. Então, nós estamos cumprindo procedimentos para não sermos questionados ali na frente e colocado em xeque este poder. Então, é apenas de reconhecimento dos processos, procedimentos e documentos. Cedo à parte, vereador Léo de API. Vereador Celso, eu só não entendi uma coisa que Vossa Excelência falou, até questionei com o Edson ali perguntando, sobre questões de perguntas. Eu não entendia, se um vereador A, B ou C fizer uma pergunta, a determinação das perguntas não tem que partir do vereador, não? Posso responder, vereador? É porque, como é uma convocação, ela veio para responder a duas questões específicas. Uma é sobre a campanha de vacinação e que ocorreu nesse período, de como foi a atuação, como foi a destinação das vacinas, como foi o manuseio das vacinas, se houve aproveitamento político, eleitoral do processo de vacinação. Então, tem duas pautas. Uma é a vacinação de febre amarela e de como ocorreu, e a segunda, quais são as medidas que estão sendo tomadas para as vacinações que se iniciam agora. Então, esses dois pontos de pauta foram as motivações centrais da convocação. Então, eu não posso fugir do assunto, porque a convocação é específica. Ok? Seria por isso. Por isso que não é uma tribuna livre. Na tribuna livre, você faz o à parte e pergunta o que você quiser. Aqui nós estamos fazendo uma convocação para apurar. Por isso que é uma convocação para apurar. Ela vai ter que prestar esclarecimentos. Então, nós estamos apurando uma situação que nos foi colocada sobre as vacinações. Concede uma parte? Vereador Edson Nogueira. Queria, aproveitando a parte de Vossa Excelência, solicitar ao presidente que faça subir agora, nessa sessão, o requerimento para que todos nós tiremos as nossas conclusões. Ou o nosso endereço. Se foi convocado para falar sobre a febre amarela, a febre de contra a gripe, ela vai falar sobre isso aí. Aí foi falha nossa de não ter... Obrigado, vereador Edson. É porque é o seguinte, eu vou tentar voltar, Edson, eu vou tentar voltar o raciocínio. Qual foi a motivação da convocação? Compareceu, por favor, vereadores, para vocês depois não entenderem o processo. Qual foi a motivação da convocação? Léo, o que eu estou falando com o Sérgio Camilo é exatamente o processo que nós tomamos. Você não pode fazer uma averiguação sem uma denúncia. A denúncia que nos chegou é pontual. O período de vacinação. Então, eu fiz esse retrospecto aqui. Vou voltar a fazer. A Comissão de Saúde recebeu uma comissão de vacinadoras. A comissão de vacinadoras relatou diversas questões que ocorreram no período de vacinação da febre amarela. Correto? Então, a comissão acolheu esta denúncia pontual das vacinadoras. Nós abrimos a tribuna livre para socializar as informações, onde as vacinadoras também expuseram aqui suas motivações. Então, é só para vocês entenderem. A convocação, ela é pontual, não é uma prestação de contas. Ela vem aqui para dar esclarecimento sobre questões que foram colocadas na Comissão de Saúde sobre a campanha da febre amarela. Então, toda convocação, ela está sendo convocada a responder pontualmente sobre uma questão. É assim que funcionam as coisas. Quando eu falei para abrir a Comissão Especial de Inquérito, nós temos que ter uma denúncia. Qual é a denúncia sistematizada que nós vamos apurar? Eu não posso, senhores vereadores, eu não posso chamar aqui a secretária para fazer uma prestação de contas da sua gestão. Isso é uma coisa. Ela prestar contas da gestão da saúde é uma... Não vai caber nessa sessão. Então, vou voltar a dizer aqui. Então, assim, ela não vai ter
Gente, veja só, ela não tem obrigação de responder nada que vá além da pauta da sessão. Não, tudo bem, mas se ela vai responder ou não, é direito dela. Então, não, vereadores, então, vereadores, o microfone na sua mão, você fala o que você quiser. Eu estou falando do rito. Eu não estou falando aqui. Então, gente, é porque vocês estão desacostumados com o cumprimento de rito. O rito ela está convocada aqui para dar esclarecimento sobre a campanha de febre amarela. Ponto. Aqui eu vou ler a solicitação aqui que me colocaram as mãos. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, no uso de suas atribuições regimentais, solicita de Vossa Excelência, ouvido o plenário, que encaminha a Sua Excelência o prefeito de Cariacica, solicitação de convocação do titular da pasta de saúde de Cariacica, com fulcro nos artigos 233 e 237 da Resolução 378 de 91, para o comparecimento a esta Casa de Leis, 15 dias após a aprovação deste requerimento, para prestar as seguintes informações. Isso foi aprovado pelo plenário. Situação atual da saúde com destaque para a campanha de vacinação contra a febre amarela, H1N1 e outras prioritárias em nossa cidade. Então, é lógico que nós deixamos aqui na convocação situação atual da saúde, correto? Porque você está falando da política pública de saúde. Mas a denúncia que nós recebemos na comissão, que incitou a convocação, foi os relatos ocorridos na campanha da febre amarela. Então, conclua, vereador. Concluindo, presidente, a Comissão de Saúde, que é quem está convocando, convocou com este propósito. O vereador, na hora do uso do microfone, como vocês mesmos falaram, o que vocês vão falar ou deixar de falar, é uma questão pontual de vocês. Mas a comissão convocou embasada pelas denúncias apresentadas pela Comissão de Vacinadoras do município de Cariacica, só para a gente entender o processo. Então, não é uma prestação de contas, é uma convocação com uma pauta pontual. Ok? Obrigado, presidente. Como vereador Sérgio Camilo, como o vereador Celso tem hora que coloca umas palavras bonitas, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho. Para que pudesse fazer a convocação, nós teríamos que ter, Sérgio Camilo, para que nós pudéssemos fazer a convocação, nós teríamos que ter alguma coisa embasada. Então, nós estamos convocando em cima de coisas embasadas. Agora, o que vai decorrer durante a convocação, isso depende muito da relação do que o vereador vai perguntar, do que ela vai responder, da sessão que vamos fazer. Então, assim, o resumo é que nós fizemos uma convocação porque nós achamos, a Câmara, que ela tem que prestar conta de alguns esclarecimentos. O que vai acontecer é a condução nossa, que vai estar aqui no dia, para que a gente possa fazer essa convocação. Específico. Mas aí o vereador, ele tem a sua autonomia de dentro do você vai ter, você vai, como diz o doutor Edson, você tem que se inscrever 24 horas, você vai ter o seu tempo, né? O regimento. Você vai ter o seu tempo, e você vai ter as suas respostas, e você vai ter os seus questionamentos. Só para deixar bem claro, porque o nosso vice-presidente, tem hora que ele fala umas palavras, né, que fica difícil a gente entender, entendeu? A palavra, vereador professor Elinho, do meu partido, PV. Senhor presidente, César Lucas, membros da mesa diretora, colegas vereadores, na última sessão eu falava e a luz apagou, apesar da minha energia ser boa, né? Mas deu um blackout aí, e enfim. Na fala de segunda-feira, da próxima sessão, nós vamos falar um pouquinho de regimento interno e de prazos. Eu acho que a gente não tem olhado o regimento interno, porque alguns prazos não têm sido cumpridos e alguns entendimentos estão sendo feitos de rogados.
E aí, na próxima segunda-feira, quero eu fazer uma fala sobre o pouco entendimento que tenho do regimento interno atual da casa, haja visto que o regimento interno está sendo mexido, está sendo reformulado. Eu não sei se tem um prazo para que isso finalize. Nós já estamos no mês de maio, e aí eu quero fazer alguns questionamentos a respeito de regimento interno. Porque fiz uns ofícios à casa pedindo alguns esclarecimentos, e aí um vereador fez zombou, dizendo que eu não vou receber as informações. E eu afirmo que vou sim, né? O regimento dessa casa existe, ele é a carta que dirige essa casa, é nela que eu estou pautada, e aí eu faço um desafio aqui. Duvido que não me respondam os questionamentos que eu fiz. Eles têm prazos, alguns já expirou, e aí eu faço um desafio enquanto vereador, enquanto legislador. Não me responderem os ofícios que fiz. E eu não vou aceitar zombaria de nenhum vereador, porque eu fui eleito como todos os senhores. E aí eu estou aguardando os prazos, e nos prazos eu tomarei as medidas cabíveis, internamente ou externamente. Só deixar isso aqui registrado e claro, não sou melhor do que nenhum vereador, mas eu estou aqui para cumprir o regimento, e aquele que faz a lei, ele tem que ser o primeiro a cumprir a lei. O vereador tem que ser o primeiro a cumprir a lei. Então deixo aqui um alerta, para que seja cumprido o regimento dessa casa e que os prazos do regimento sejam cumpridos. Eu vou exigir isso enquanto legislador dessa casa. Por hora, com relação a esse assunto, é isso. Fui contemplado na fala do Edson e do vereador Celso, no que tange a convocação da secretária de saúde a essa casa. Não é? No ano de 2006, fui avocado pela compra irregular de cadeiras, e aquela denúncia deu fruto a uma CPI. E eu perdi no voto. Chegou o momento da votação, depois de tantos meses de trabalho, os vereadores entenderam e votaram contrário à denúncia, que tinha respaldo, que tinha amparo, e aí caminhei para o caminho que devia o órgão regulador externo, e aqueles que acompanham a política Cariacica sabem o desdobramento que deu, e eu me senti satisfeito por aquela ação. Então, por isso que temos que seguir sim um rito, temos que seguir a lei, temos que seguir o regimento, para não chacotear essa casa de leis. E eu quero finalizar reforçando os vereadores um momento histórico que acontece hoje em Cariacica Sede. Hoje, às 19h30, acontece uma grande assembleia da região 9, região de Cariacica Sede, que começa a partir do Porto de Cariacica, e saúdo a região 9 na presença de Paulo César, presidente da Associação de Moradores do Bairro Prolar, que eu acho que com certeza estará lá logo mais à noite. Todos os líderes comunitários foram convidados, e foram confirmadas várias autoridades municipais e estaduais na Assembleia de hoje. Queria pedir o silêncio dos colegas vereadores, para que eu pudesse falar. Obrigado. E aí queria convidar mais uma vez os vereadores, a gente enviou o convite a cada um, confirmaram a presença, várias autoridades a nível estadual, municipal e alguns vereadores. Queria mais uma vez reforçar o pedido dos senhores. Na noite de hoje vai ser eleito por aclamação o primeiro conselho interativo nesse segundo momento em Cariacica e na Grande Vitória. Queria deixar o convite a vocês. A insegurança continua batendo a nossa porta. Hoje, o jornal A Tribuna traz aí a comunidade de Cariacica uma reportagem espalhando cartazes, placas, pelas regiões onde os assaltos são mais constantes. É a população buscando, junto com ela mesma, o auxílio, a ajuda, né? Nós sabemos que o Conselho Interativo que será eleito mais tarde hoje,
não resolverá os problemas da nossa região, mas será uma porta de discussão, será uma porta de buscar, discutirmos e cobrarmos das autoridades as soluções dos problemas. A situação é grave, a situação é séria e ela tem só se avolumado. Só para os senhores saberem, hoje eu tentava descobrir os números da violência de assassinatos na Grande Vitória e não consegui mais a informação que são mais de 900 assassinatos nos 4 primeiros meses na Grande Vitória. São mais de 900 assassinatos na Grande Vitória nos 4 primeiros meses. Em Cariacica já passaram dos 100 nos 4 primeiros meses. A ata da audiência pública já está na casa. Eu queria mais uma vez pedir ao presidente da casa que pudesse estar fazendo um convite ou uma convocação ao senhor secretário de Estado André Garcia para que viesse à casa, para que debruçássemos a questão da segurança do município de Cariacica, porque a insegurança não é só na região 9, ela aflige a todas as nossas regiões de Cariacica. Então, a ata já está na casa, eu gostaria de pedir, então, que o presidente da casa pudesse fazer um ofício ao senhor André Garcia. Ele já se dispôs a vir à casa, precisa apenas ser avocado com esse instrumento que a casa construiu aqui na audiência pública. Né? Queria fazer esse pedido a Vossa Excelência, senhor presidente César Lucas. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Agradeço a parte ao nobre vereador e parabenizo Vossa Excelência por ter sido nessa legislatura um dos grandes defensores da segurança pública no nosso município. Vossa Excelência tem feito um trabalho brilhante, digno da altura dos votos que Vossa Excelência recebeu nas urnas para estar como legislador nesta Casa de Leis. Mas gostaria também de dizer que um dos culpados por esta violência é a atual administração e a própria Câmara. Por quê, Camilo? Gostaria de citar que um dos primeiros projetos que eu fiz na legislatura passada foi a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Né? Vitória, Vila Velha, Serra, até Viana tinham esta importante secretaria, e Cariacica, sendo o segundo município mais violento do estado, ainda não tinha uma secretaria de tão grande importância. Conseguimos criá-la através de um projeto de lei, mas aí, infelizmente, o atual prefeito, por não entender nada de segurança pública, ele transformou essa secretaria em uma secretaria de trânsito. Mesmo com toda a dificuldade, parabenizo o secretário Alexandre, a subsecretária Sabrina, o seu assessor Juliano, que com toda dificuldade tem feito um grande trabalho. Fiz também nesta casa, vereador, um projeto de lei criando uma escala extra para as polícias civil e militar, aumentando assim o trabalho ostensivo e preventivo nas ruas e também o trabalho investigativo de crimes no nosso município. Infelizmente, o prefeito vetou, e esta Casa de Leis, por isso que eu digo que é responsável, manteve o veto. E aí eu pergunto, como que nós queremos falar em segurança se nós mesmos aqui, nós não, porque o vereador Camilo votou contra, esta casa mantém o veto do prefeito em um projeto de tão grande importância, onde estaríamos aumentando o efetivo das polícias nas ruas, e aí o prefeito alega que não tinha recursos públicos. Mas esse mesmo prefeito mascarado tem recurso público para futebol, para escola de samba, para o carnaval, para conselho gay, e não tem para segurança pública. É essa a minha indignação. Fiz, para terminar, né, para finalizar, fiz um projeto de lei, né, autorizando que o Disque Denúncia, o setor do Disque Denúncia, tenha o acompanhamento de um policial civil, militar, até
a ocorrência que determinou que ele fosse naquele local. Infelizmente, o prefeito mais uma vez vetou, e aí o disque silêncio, ele não vai lá pedir o baile funk para diminuir o som, mas ele vai lá na igreja, como em uma que eu estava semana passada, em Sotema, 8h20 da noite, às 20h20, e foi lá para pedir para baixar o som, porque senão iria fechar a igreja. Então essa que é a administração que está aí. Por isso que eu digo que o trabalho de Vossa Excelência é muito importante, mas que um dos grandes motivadores da violência é a atual administração, que de segurança pública, o prefeito, ele não entende nada. Muito obrigado. Vereador, quero agradecer a sua parte. Eu não posso responder pela legislatura anterior. Boa parte, Vossa Excelência. Cheguei a essa casa há 5 meses e pouco, não estava aqui, não ajudei a derrubar o veto do prefeito, não posso responder anteriormente, né? Mas dizer que comungo com as ideias de Vossa Excelência, que é um lutador também pela segurança. Quando na semana que vem, na segunda-feira, eu falar a respeito de fiscalização, vou dizer algumas ações que tem feito com relação à municipalidade, com relação a projetos de leis que tenho feito e documentos que estou encaminhando ao Ministério Público com relação à omissão do prefeito em várias searas, com relação que tange a segurança também. Então, não posso responder pelo passado, mas estou aqui para lutar junto com Vossa Excelência e com o conjunto dos vereadores, né? Enfim, eu concedo a parte para eu poder fazer o encerramento, então. Eu agradeço a Vossa Excelência pela parte. Quero parabenizar, mais uma vez, e discordo do nobre colega vereador Sérgio Camilo. Ele, na parte dele, ele falou da secretaria, que também teve em Viana, que acabou em Viana, depois ele vai explicar melhor. Mas eu acredito ainda que segurança ainda é Estado. Quero parabenizar que antes de acontecer o caos na segurança do Estado, o senhor governador, que é responsável pela segurança do nosso Estado, que foi omisso. Então, se nosso município não tem secretaria, o responsável ainda, vereador Sérgio Camilo, o prefeito tem a parte dele, mas também não deixamos de tirar a irresponsabilidade do governo do Estado, que em nenhum momento dialogou com a polícia. Se nós não temos secretaria, aonde é que nós vamos cobrar? Do governo do Estado. Então, Vossa Excelência que é da segurança, vereador Sérgio Camilo, que é policial civil, aqui também temos na nossa casa outro policial militar que vem discutindo e lutando pela segurança do nosso Estado, do nosso município, mas eu acho ainda a omissão é do governo do Estado, que em nenhum momento, Baianinho, nenhum momento dialogou com a polícia, e que nós estamos fazendo audiência pública, e quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu quero só finalizar, senhor presidente. Vereador Renato Machado, eu comungo com Vossa Excelência. O grande culpado desse caos instalado no Estado do Espírito Santo se chama Paulo Artung Gomes, o imperador do Estado do Espírito Santo. Dizer que, como o tempo já se expirou, nós temos imputado a ele várias questões e ele terá que responder isso também no Ministério Público. A ata a gente encaminhou para o governo do Estado e algumas questões para o Ministério Público. Que as questões da segurança, elas são graves, elas são sérias e elas precisam ser respondidas principalmente pelo governo do Estado. Nós temos que participar desse processo, mas o grande culpado se chama o senhor Paulo Artung Gomes. Finalizo pedindo às comunidades que me veem agora na TV Web. Hoje é o encerramento da entrega desse abaixo-assinado, que pede a criação de uma nova CIA em Cariacica-Sede. Então, quero conclamar os moradores da região 9 para estarem presentes hoje às 19h30 no Clube Brasil e levarem os abaixo-assinados se aqueles querem não entregar. Senhor presidente, muito obrigado. Deus nos abençoe, nos ilumine. Com a palavra, vereador Itamar Freire, do PDT. Itamar de Brizola. Se André Lopes tem Lula, Itamar tem Brizola. Saudar a mesa diretora,
Saudar os vereadores presentes, os assessores de vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, todos que nos ouvem. Uso essa tribuna para falar principalmente sobre o nosso pedido de audiência pública, vereadores, que demos entrada semana passada e estou trabalhando essa audiência pública para a gente tratar a respeito da Eco 101, que é a concessionária que cuida da rodovia do Contorno, pelo menos que assumiu a cuidar, porque quem anda pela rodovia do Contorno vê que cuidado mesmo tem muito pouco. E a gente, como nós, na escala menor do poder, sempre fica bem fora de saber as reais coisas que regem os contratos, qual a competência dessa concessionária, que direito a gente tem, e é preciso que a gente discuta isso com mais certeza, para poder saber de quem é a competência. Já basta as outras coisas que nós temos no nosso país, um mal muito grande, se joga para lá e para cá. A gente vê aqui, por exemplo, tem um esgoto no lugar, você vai lá e cobra da CESAM, a CESAM fala, é competência da prefeitura. Você vai na prefeitura, a prefeitura fala, competência da CESAM. E o pobre do morador, o consumidor que paga, fica no meio daquele serviço imprestável, não é prestado o serviço. E por aí vai. Hoje nós chegamos também nessa condição aqui da ECO, que você cobra uma coisa e fala, isso é competência do DENIT. Você vai no DENIT, nós já passamos para a ECO. E o morador fica no meio desse sistema. Então nós queremos, vereadores, vamos fazer, se Deus quiser, com o apoio dessa casa, de todos os vereadores, essa audiência pública. Hoje, a gente anda pela ABR, imagina bem que a prefeitura gastou 12 milhões em iluminação pública na BR, que, na lógica, não era competência nem da prefeitura iluminar. Foi um desafio de momento e hoje está quase toda a BR apagada no nosso perímetro. E o que dizem, vereador, que eu vou dar parte daqui a pouco, é que foi roubado esses cabos. E aí nós temos uma segurança que ninguém acha quem roubou, quem comprou, porque tem gente envolvida nisso aí. E a prefeitura, por uma vez agora, já enviou pedido para saber quem vai dar manutenção, porque ela fez, mas não pode dar manutenção, e a gente fica naquela perímetro todo escuro. Sinalização para entrar no distrito de Nova Rosa da Penha. No horário de pico, você fica 15 minutos, aquele monte de carro parado lá para dar entrada, e é carreta, é carro pesado, uma violência no trânsito terrível que pode, uma hora dessa, matar um monte de gente ali, porque ali entra os ônibus também, e ninguém toma posição. Então nós vamos discutir isso conjuntamente para achar uma saída e ter os nossos direitos assegurados. Conceda a palavra, nobre vereador. Quero aqui agradecer pela parte e falar, parabéns, vereador. A Eco 101, a única coisa que ela fez é fazer o pedágio e receber das pessoas que passam lá. Nós vemos aqui em Mucuri, colocar a armação da passarela, está lá. Está estragando. Aí você ouve a entrevista que fala que não se sabe se é a Eco, se é a DENIT, se é o município. Um jogando o culpa na outra. Então, eu quero deixar bem claro, nós estamos pagando o IPVA, nós estamos pagando dos nossos carros. Estão sendo cobrados. Antigamente, o IPVA era para fazer estrada. Hoje, privatizou e é pagar pedágio. Nós pagamos IPVA, pagamos pedágio, e essas empresas que estão recebendo, que não é pouco, que o dinheiro que entra é muita coisa, corre da sua responsabilidade. Eu quero estar junto com o senhor, vereador,
quero participar do movimento, é irresponsabilidade da Eco 101. Porque fazer o pedágio primeiro, ela fez. Agora, e depois o que foi que ela assinou o compromisso de fazer as obras? E nós estamos sofrendo, o povo de Cariacica, justa irresponsabilidade da Eco 101. Muito obrigado. Ok, obrigado, vereador. E nós, então, estamos nessa batalha, como aqui colocou o vereador, lá mesmo na entrada de Nova Rosa da Penha, tanto cá embaixo como em cima também, começaram as tal passarelas, está lá 1 ano parado e não deram continuidade. Por acaso, na entrada de Frechal, hoje botaram já as passarelas em cima lá, na entrada de Frechal ali por cima, mas foi uma coisa que de madrugada eles começaram e colocaram. Então, quer dizer, nós precisamos, como vereadores dessa casa e moradores deste município, entrar nessa luta. Outra coisa, nobres vereadores, eu venho aqui comunicar aos senhores de entrada, tanto na prefeitura como nessa Casa de Leis, estou pedindo a minha renúncia do cargo de líder do governo. É impossível ser líder de governo de um governo que não atende o telefonema. Estou sendo realista. E você liga para o prefeito, não atende o telefone. Passa mensagem, não responde. Como nós vamos liderar uma coisa se não há comunicação com essa pessoa, gente? Infelizmente, eu tenho que vir à tribuna da casa dizer isso. Está aqui minha renúncia de líder do governo Juninho, porque ele não atende telefone nem do líder. Não há. Já dizia o velho guerreiro nos seus programas que quem não se comunica se trumbica. É impossível fazer política séria sem comunicação. Quero aqui deixar claro que eu não sou oposição à administração, mas sou oposição a determinados atos que se fazem sem a participação. Minha gente, nós somos vereador eleito por uma comunidade e temos que dar satisfação à nossa comunidade. Nós não temos o poder de executar obras, nós não temos o poder de mandar tapar buraco, nós não temos o poder de mandar tirar lixo, mas nós somos pagos para dar a resposta à nossa população. Por que não é feito se não é feito? E aí a gente precisa ter posição do chefe do executivo. E quando nós pedimos, não vou à prefeitura pedir favor, não vou à secretaria pedir máquina para entrar nas minhas terras, porque não tenho terra, não vou à secretaria pedir tapar buraco para tapar a minha rua, eu vou pedir para a benfeitoria da minha cidade, e eu quero respeito. Fiquei 6 meses esperando um tapa-buraco. Por quê? Entendo que o município tem falta de recurso. Sempre disse, o município tem falta de recurso. Tenha paciência, minha gente. Mas aí um secretário, que eu nesse momento desabafo aqui, e quero que ele saiba, que se diz até religioso, deveria honrar isso pelo menos. Porque ele discrimina a comunidade pobre. Depois, vereador de 5 meses, ele mandou o tapa-buraco lá em Nova Rosa da Penha. Eu aguardei, com paciência. Aí fez algumas ruas, e na rua de Nova Esperança, onde é uma comunidade pobre e sofrida, ele tirou, tapou 3 buracos e tirou, sem dar satisfação, porque não gosta de pobre. O povo está lá esperando. Eu quero aqui deixar meu protesto contra o secretário Bruno Polês. Se eu fosse o prefeito, eu exonerava ele, porque ele não tem respeito. Não é com o vereador, não. É com a comunidade. Isso é lamentável. Por isso, eu renunciei já meu cargo de líder de bancada, líder do governo, porque eu quero ter liberdade de cobrar. Vai lá para vocês verem. Nova Esperança, Avenida Palmeiras. Dá vergonha de passar.
Vergonha! Por baixo, quem vai, professor, é limpar Cariacica sede, ou supermercado do porte que é o Internacional, que gerou mais de 20 empregos para nossa região. Estão tapando buraco com terra, vereador César. Em frente ao supermercado, os proprietários encheram de terra o buraco e taparam. Não é por falta de recurso, não. É incompetência do senhor Bruno Polês, que com mais 2 dias ele acabava aquele serviço todinho. Acorda, Juninho! Tira essas porcarias do seu governo! Senão, não há recurso, não há dinheiro, não há nada que faz! Depois da máquina já está lá! O cara tapa 3 buracos e tirar o tapa-buraco. Isso é uma vergonha! Vergonha! Eu, Itamar Freire, não vou me calar! Não vou me calar! Não sou oposição não, hein? Oxalá se eu virasse oposição. Só vou falar aquilo que é direito, minha gente. Eu quero aqui nessa casa que fique registrado nos anais dessa casa o meu sinal de protesto. Porque eu peguei o meu telefone, comuniquei 1, 2, 3 vezes ao chefe do executivo. Ele fez de mudo, de surdo, de morto, porque não deu a resposta que eu precisava. Vendo uma arbitrariedade dessa, nota 0 para você, Juninho, por essa ação. Com a palavra, vereador Edson. Vereador Edson Nogueira. Eu estou olhando para o Edson ali e estou lembrando da história de Cariacica, vereador Itamar. Quero já agradecer a parte. Quando a gente ouve, eu peço mais som aqui, por favor, numa parte. Porque isso melhorou. Quando nós ouvimos, vou chamar de desabafo, no sentido de que realmente a gente percebe que nas suas palavras elas têm verdade, têm sentimento. Não acredito que seja fácil a tarefa de se colocar à disposição do governo para ser parceiro, porque exercer a liderança por parte do executivo, reconhecer que você tem a capacidade de ser o interlocutor, mas ao mesmo tempo você está de forma tão desprivilegiada no processo. Primeiro, a falta de comunicação, que Vossa Excelência bem anotou. Segundo, é a falta de informação. Um líder ele tem que ser bem informado pelo executivo para poder fazer as defesas necessárias. E aí a gente entra também na ausência de comunicação adequada. E terceiro, é quando o próprio líder de governo ele é excluído do processo do governo. Porque, colegas vereadores, quando alguém se dispõe a fazer parte do governo, Edson fez esse discurso aqui, muito bem feito. Alguém que se dispõe a falar, eu sou governo, é para participar do governo. E não para ficar do lado de fora do governo, falando em nome do governo. Então, quero aqui, vereador Itamar, parabenizar por Vossa Excelência por essa atitude honrosa, demonstrando que o senhor tem dignidade, que o senhor tem independência e que, acima de tudo, acima da própria administração, está o bem-estar de Cariacica. E eu não tinha dúvida que Vossa Excelência não ia se colocar na posição de subserviente dessa forma. Então, quero parabenizar por Vossa Excelência ter tomado essa atitude honrosa. E eu queria, é uma pena que o Lelo não está aí, eu ia questionar o Lelo se o vice assume o lugar do líder, né? Então, assim, como que fica essa relação agora? Mas, infelizmente, o Lelo não está aí, mas eu quero, da mesma forma, parabenizar Vossa Excelência pela atitude corajosa e pelo discurso coerente. Infelizmente, o secretário Polês está colocando Cariacica em um cenário que nunca se viu nesta cidade nos últimos anos.
é a falta de cuidado, a falta de zelo, a falta do serviço básico de uma administração pública e polês com cara de paisagem naquela secretaria, como se nada tivesse acontecendo, como se o povo não estivesse nas redes sociais gritando em alto e bom tom. Se você abre o Facebook hoje, só se fala do estado que se encontra Cariacica, um grande queijo suíço de tanto buraco. Tem gente falando que o buraco é a rua agora. E não a rua, o buraco tem rua, mas o buraco é a própria rua, de tamanho que são os buracos que hoje se encontram nas vias de Cariacica. Parabéns, vereador Itamar, e conte com esse vereador naquilo que for preciso. Ok, obrigado. Para concluir, eu quero aqui registrar a situação nessa secretaria, vereador Elinho. Esse mesmo secretário inventou um tal de mutirão de limpeza, que os únicos 2 funcionários que tinha lá no meu distrito para manter a praça limpa e alguma rua, ele carrega nesse mutirão, como faz em todos os bairros aí do senhor. Talvez os senhores não observaram. Aí, o seu local fica sujo a semana inteira, porque ele pegou mão daqueles 2 e criou um mutirão da ideia dele que vai dar certo, mas não dá. Porque esse mutirão, pelo menos nesses 6 meses, não chegou em Nova Rosa da Penha. Só tirou os 2 que estavam, que varria constantemente. E assim fez em vários lugares. Aí, a ideia dele é uma ideia retrógrada, sem consultar, sem saber se dá certo, e implanta isso em cima dos outros aí. Eu quero deixar bem claro, eu, Itamar Freire, sou vereador, pertenço ao poder legislativo e não ao poder executivo. O meu lugar, enquanto estou com a procuração do meu eleitor, é nessa casa, e não lá. Aqui, aceitei o desafio de ser líder do prefeito, porque entendi eu ser uma oportunidade de mostrar para ele que nós queremos paz, nós queremos trabalhar junto, mas tudo tem a contrapartida. Não se pode ter parceria, onde a parceria só favorece um lado, e não o nosso. E o nosso lado é o lado do nosso povo, é o lado da nossa comunidade, que paga os impostos, que paga nosso salário, que paga o salário do prefeito, que paga o salário desse secretário, que discrimina a sociedade. Gente, se quiser ver me aborrecer, é discriminar o nosso povo. Me aborrece, porque já é um povo sofrido, desempregado, um povo que falta médico, procura um médico, não acha, um povo que falta escola, vereador Camilo. Tem muitas crianças nossas, Edson Nogueira, sem escola ainda para estudar, não acha. Um povo que falta tudo, ainda vem discriminar numa hora dessa. Então fica aqui o meu repúdio ao secretário Polês pela atitude dele de tirar o carro da Avenida Palmeiras e Nova Esperança do tapa-buraco. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Itamar. Com a palavra, vereador Ângelo César Lucas, pelo tempo regimental. Uma boa tarde a todos. Depois desses grandes oradores aqui, né? Itamar Freire, vim aqui na tribuna falar, a gente fica até sem discurso caloroso. Quem eu tive a honra de conviver 4 anos aqui, eu sei que quando fala da região de Nova Rosa da Penha, ele não consegue falar com o coração, né? O distrito, ele fala com a alma, né? Obrigado, vereador Sérgio Camilo. Que ele fala com a alma, que fala com uma alma tão forte que a gente até se emociona, porque a gente sabe a tanta paixão que ele tem pelo distrito Nova Rosa da Penha. Eu subo essa tribuna hoje mais para fazer uma prestação de conta um pouquinho do nosso trabalho desses 100 dias. Quando eu falo no nosso trabalho, é o trabalho da casa, onde eu me sinto muito orgulhoso de estar presidindo e conviver com os vereadores aqui presentes, né?
Nós temos hoje pelo menos 3 ou 4 vereadores fazendo reuniões quase semanais, né, discutindo segurança pública, que é o caso do vereador Lelo, o caso do vereador o professor Elinho, o Sérgio Camilo, acho que quem mais fez o André Lopes, a vereadora Ilma. Nós temos os vereadores trabalhando, igual antecedeu aqui o vereador Itamar, com a preocupação da ECO, né, 101, os debates, feito bastante audiência pública nessa casa. E eu queria parabenizar, assim, a equipe administrativa, que tem dado todo o suporte possível para que possa acontecer esses eventos, porque é um conjunto de trabalho, é um conjunto que o vereador que precisa da assessoria, que precisa da comunicação, que precisa de todo o trabalho, e a gente vê o esforço, principalmente da comunicação, que eles têm ficado até mais tarde, para podendo confeccionar os certificados, colocando sempre os releases nos meios de comunicações, sempre comunicando, sempre procurando fazer sempre o seu melhor, a área administrativa. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de que realmente o parlamentar está priorizando o trabalho nesse município do Norte de Cariacica. E a gente tem que dar voz não só aos aliados, aos que dizem independentes, aos que dizem ser adversários. A mesma fala que cada um tem aqui em cima, a gente respeita, porque a gente tem que ter a mesma lisura e a responsabilidade de falar que cada vereador que foi eleito aqui nessa casa, ele tem um mandato expedido pelo povo. E, igual o prefeito, igual os vereadores, todos foram eleitos pelo voto popular. Então, é um conjunto de pessoas que estão aqui, todos representando uma sociedade organizada. Então, a gente fica muito orgulhoso e saber o seguinte, e que, como o Romildo lá em Padre Gabriel, da invasão que teve lá, né, recentemente, junto com o Executivo, trabalhou legal. Então, assim, a gente fica muito... Eu quero dar os parabéns e trabalho legislativo, né, que é onde a gente queria chegar. Recentemente, a tribuna nos comunicou, dizendo que o nosso trabalho na Grande Vitória é o mais forte, né? Isso vai sair agora, acho que é a lição de domingo, já adiantou. Então, assim, a casa, com todas as nossas limitações, né, de orçamento, não quero dizer se é mais ou menos, mas comparando com a Serra, nós temos aí um orçamento de 13 milhões, enquanto a Serra tem quase 30 milhões, né? Então, assim, a gente tenta fazer o máximo possível para dar uma estrutura de trabalho e uma estrutura para que cada vereador possa representar bem o seu eleitor e mais de Cariacica, né? E finalizando, é um tema até bem debatido e eu gostaria muito que vocês levassem isso para as bases de vocês. Nós temos que começar a debater, né, bastante a nossa... Acho que foi o André que esteve aqui em cima falando um pouquinho sobre a Previdência. Né? Nós estamos aí com um processo histórico, nosso Congresso está votando, né, a nossa reforma da Previdência. Isso é um tema muito importante, não só para esse exato momento, mas para as novas gerações que vão vir aqui, que vão estar aqui no nosso país, né? Então, assim, que a gente possa se aprofundar mais nesse tema, que podemos levar esse debate para as nossas comunidades, que é importantíssimo que a população, porque está havendo um movimento, quando eu brinquei aqui com o vereador André, existe um movimento hoje muito grande de depoimento, não depoimento, então assim, está tirando o foco um pouquinho de uma matéria importantíssima que hoje está sendo votado no Congresso, que é o debate da Previdência, e que a gente tem que estar bem atento que é sobre esse tema, que é importantíssimo, não só para essa geração agora, mas geração futura. Nosso déficit é muito alto. Então, assim, a gente tem que estar nos aprofundando no conhecimento para podermos levar isso mais para nossas bases. Tá bom? Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos e obrigado aí pela atenção. Solicito ao terceiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Verificação de quórum.
Amarildo Araújo. André Lopes. César Lucas. Presente. Celso Andreão. Edgar do Esporte. Edson Nogueira. Ilma Crisóstomo. Itamar Freire. Broinha. Joel da Costa. Jorjão, presente. Lelo Couto. Léo do IAPI. Renato Machado. Romildo Humildade. Sérgio Camilo. Vander Show. Wellington Silva. Professor Elinho. E gostaria de pedir desculpa ao vereador Joel e Renato e deixar eles já escritos para a próxima sessão, tá? Porque o tempo nosso já se expirou ali, tá? Passamos para a ordem do dia. Veto. Processo número 73/2017. Veto total ao projeto de lei número 102/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal de Enfrentamento à Discriminação de Valores Familiares. Autor do projeto, vereador Sérgio Camilo Gomes. Encaminho para a ordem do dia. Não, pera, desculpa. Desculpa. Solicito o primeiro secretário. O primeiro secretário não. Posso fazer indicação. Queria indicar, fazer por ad hoc o vereador Sérgio Camilo, que fizesse a leitura do parecer. A palavra do Edson Nogueira. Senhor presidente, eu não quero ensinar ninguém a trabalhar, jamais tenho interesse em ser melhor do que ninguém, mas primeiro tem que ser lida as razões do veto. Primeiro as razões do veto, depois que vai ler o parecer, ilustre vereador. Vossa Excelência me entendeu? Primeiro as razões do veto. Por que o prefeito vetou? Aí depois o parecer. Primeiro Então as razões do eu veto. peço ao vereador André Lopes que possa fazer a leitura. É o que? Isso aqui mesmo? Razões do veto. Só um minutinho, vereador André Lopes. Vereador Lopes. O vereador Léo quer a questão de ordem. Senhor presidente, por presente. Senhor presidente, pediu o primeiro secretário que está aí presente para ler na íntegra o projeto para a gente, por favor. Para a gente entender melhor. Peço ao vereador Joajão que possa fazer a leitura da íntegra. É regimental. Mensagem 01/2017. Senhor presidente da Câmara, comunica a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 2º do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público e constitucionalidade, o projeto de lei número 102/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal de Enfrentamento à Discriminação de Valores Familiares, no âmbito do município de Cariacica. Ouvida a Procuradoria-Geral do município, manifestou-se pelo veto do projeto. Razões do veto. O projeto de lei número 102/2016 fere a afronta o princípio constitucional da separação dos poderes, conforme instituído no artigo 2º, onde dispõe que são poderes da União, independentes, harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso porque a Lei Orgânica Municipal estabelece no artigo 53, inciso 4º, que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis sobre organização administrativa. Por seu turno, a Lei Municipal número 5.283, de 17 de novembro de 2014, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a nova estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Cariacica e aborda temas relacionados a todas as secretarias municipais, incluindo a estrutura organizacional, atividades específicas de cada uma delas e dos órgãos de hierarquia equivalente, assim como regula a criação de conselhos, comissões e fundos municipais, conforme estabelecido nos artigos 36 a 39.
O projeto de lei número 102 de 2016, de iniciativa do Legislativo, extrapola os limites de competência da iniciativa de leis, ao dispor sobre a criação de conselho, matéria de iniciativa exclusiva do prefeito municipal. Extrapola os limites, por exemplo, ao estabelecer no artigo 10, no comando imperativo, a responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SENDES, de dotar o Conselho Municipal de enfrentamento à discriminação de valores familiares com estrutura necessária para seu funcionamento. O legislador municipal, ao definir as atribuições e competência para as secretarias municipais, invade o campo de poder de iniciativa de lei reservada exclusivamente ao chefe do Poder Executivo Municipal, ferindo, assim, o artigo 53, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, que traz vedação à iniciativa pelo Poder Legislativo de projetos de lei que tratam de assuntos relacionados à organização administrativa. Vejamos. Artigo 53. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que versem sobre: 4º, organização administrativa, serviços públicos de pessoal da administração. Na criação de conselhos municipais, o primeiro passo é propiciar uma mobilização social com a realização de eventos onde sejam discutidos os direitos a serem resguardados, nos quais serão constituídas comissões. Composta por representantes governamentais e da sociedade civil para discussão e elaboração da proposta de sua criação, a ser apresentada ao prefeito municipal, o qual, se aparece, não foi observado pelo legislador municipal. Além disso, a formulação autorizativa adotada no projeto de lei não afastaria o vício de iniciativa, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, ADIM 1955.4 RO, e implicaria a violação da reserva legal prevista no artigo 37, caput e, novamente, no artigo 53, 4º da LOM. Já está sedimentado na jurisprudência que, mesmo lei de conteúdo meramente autorizativo, padece também do vício da inconstitucionalidade. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por seu turno em 5 de março de 2015, julgou a RE 590829, Minas Gerais, RE, ministro Marco Aurélio, RE 590829, e por vício de iniciativa, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade dos incisos 2º, 3º e 8º, bem como dos incisos 1º e 2º do artigo 55 da Lei Orgânica de Cambuí, Minas Gerais, que concede benefício a servidores públicos daquela municipalidade. Na espécie, a norma é questionada decorrerá de iniciativa de Câmara Legislativa Municipal. A Corte asseverou que lei orgânica de município não poderia normatizar direitos de servidores, porquanto a prática afrontaria a iniciativa do chefe do Poder Executivo. A matéria já se encontra, inclusive, simulada pelo eglégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme abaixo. Data de publicação, DJ 09/11/2011, enunciado. É inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Referência legislativa. Artigo 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Precedentes. Ações de inconstitucionalidade, números 8.007.485, julgada em 23 de 4 de 2009, relator desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, 1934.016, julgada em 20 de 5 de 2010, relator desembargador Aleme Ferraz, 100.012.549, julgado em 9 de 6 de 2011, relator desembargador Carlos Simões Fonseca, 1918.712, julgada em 12 de 5 de 2011, relator desembargador Arnaldo Santos Souza. Não é demais registrar que é totalmente despiciando o legislativo autorizar o Poder Executivo, ação que já se situa no âmbito de sua competência.
Acerca dessa hipótese de vício oportuno, registrar o entendimento do ilustre Clemerson Merlin Clever na sua obra A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, ins verbis. A constitucionalidade orgânica decorrente de vício de incompetência do órgão que promana o ato normativo é um das hipóteses de inconstitucionalidade formal. Com efeito, diz-se que uma lei é formalmente inconstitucional quando foi elaborada por órgão incompetente, inconstitucionalidade orgânica, ou seguindo procedimento diverso daquele fixado na Constituição. Inconstitucionalidade formal propriamente dita pode, então, a inconstitucionalidade formal resultar de vício de elaboração ou de incompetência. RT 1995, 31-32. Portanto, presentes as razões políticas e jurídicas para o veto integral do presente projeto de lei. Ante o exposto, temos por preservar os termos da Constituição da República Federativa do Brasil, de Lei Orgânica Municipal, da Lei da Responsabilidade Fiscal, bem como as razões aqui elaboradas, opinando pelo veto integral do presente projeto de lei. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o projeto em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa Câmara Municipal de Vereadores. Cariacica, 2 de janeiro de 2017. Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, prefeito municipal. Parecido. Peço o vereador André Lopes que faça a leitura do parecer. Parecer ou razões do veto, presidente? Parecer? Processo 73/2017, mensagem 01/2017. Veto ao PL da Câmara Municipal número 102. Parecer. Este processo analisa as razões do veto do excelentíssimo prefeito municipal de Cariacica, senhor Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, ao projeto de lei 102 de 2016, do vereador Sérgio Camilo Gomes, que autoriza o município de Cariacica a instituir o Conselho Municipal de Enfrentamento à Discriminação de Valores Familiares. Em sede de razões, o chefe do executivo justifica o veto baseando-se em motivos de ordem política e jurídica, fundamentando que o legislador não observou as regras contidas na Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 53, inciso 4º, tendo em vista que a matéria apresentada é de competência exclusiva do Executivo Municipal. Não obstante, aponta a desobediência à Lei Municipal número 5.283 de 2014, que versa sobre a nova estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Cariacica, artigo 36 a 39, e que a expressão autorizativo, acho que ele quis dizer não afasta, né? Não afasta o vício de iniciativa, conforme decisão do STF, ADIM 1955-4. Feitas as considerações do Executivo, o entendimento dessa Procuradoria coaduna com o exposto no veto, quando o prefeito menciona que este projeto trata de assuntos de competência exclusiva do Executivo Municipal. Destarte, a propositura adentra em competência privativa do Executivo ao dispor sobre a organização administrativa, conforme transcrito no artigo 53, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, in verbis. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que organização administrativa, serviços públicos e de pessoal da administração. Dessa maneira, sendo desrespeitada a titularidade para a apresentação da proposta legislativa, ocorrerá a usurpação da iniciativa, o que acarreta inconstitucionalidade por desobediência ao princípio da separação dos poderes, estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal. Assim, a convalidação não ocorre devido ao princípio da tripartição do poder, do qual o princípio da reserva da iniciativa do qual o princípio da reserva da iniciativa ao chefe do Poder Executivo é corolário. A proposição é muito nobre, visando auxiliar a sobrevivência de trigêmeos caraciquenses,
inclusive tendo como justificativa do parlamentar que os genitores dos trigêmeos não têm condições de arcar com as despesas provenientes do nascimento dos filhos. Contudo, infelizmente, existe vício de iniciativa, não podendo ser proferida a opinião de forma diversa da posicionada neste parecer. Por fim, ressalva-se que o vício formal existente da proposição é insanável, inconstitucional e não terá qualquer validade e eficácia no ordenamento jurídico, ante a sua clara inconstitucionalidade, inaplicabilidade e ausência de força normativa. Será uma lei sem força de lei. Sendo assim, pelas razões elencadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, opinamos pela manutenção do veto ao projeto de lei. Esse é o nosso parecer, salvo melhor juízo. Procuradoria da Câmara Municipal de Caracica. Gostaria de convocar o vereador Vandershow e composto na mesa aqui. Vereador Vandershow, composto nessa... compor a mesa aqui no lugar do... terceiro secretário que faça os favoráveis ao veto. Ah, tá. Ah, tudo bem. Vereador Sérgio Camelo. Senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa tarde a todos. Nobres pares, diante de um veto anticristão e esdrúxulo do prefeito, se faz necessária uma explicação. Este vereador apresentou um projeto criando o Conselho de Enfrentamento à discriminação aos valores familiares. O prefeito veta. O veto dele todo diz exatamente o seguinte, de uma forma bem resumida. A competência para criar o conselho, ele diz que é dele. Concordo. Até posso concordar. Mas o meu projeto, ele é autorizativo. Ou seja, eu estou autorizando o prefeito a criar. Ele cria se quiser. Como ele vetou, eu entendo que ele então não quer criar. E por isso que eu sempre disse que ele é um prefeito anticristão. Sempre afirmei isso. E aí, diante desse veto, eu pergunto a vossas excelências, por que a criação de um conselho de gay é constitucional? E por que a criação de um conselho de enfrentamento à discriminação aos valores familiares é inconstitucional? Então peço aos nobres pares que venhamos a derrubar esse veto esdrúxulo, respeito à opinião de cada vereador. Vossas excelências têm a prerrogativa de votar como quiser, mas estou aqui como cristão e como uma pessoa que valoriza muitos princípios familiares, até porque todos aqui que chegaram a esta casa, com certeza, teve uma família por trás. Então peço a vossas excelências que venhamos a derrubar o veto do prefeito. Muito obrigado, boa tarde. Com a palavra, vereador professor Elinho. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Camilo, autor do projeto, é importante ressaltar que esse é um projeto de 2016, não é dessa legislatura, né? Já não estamos mais em tempo de explicação, mas o conceito que eu tenho de família, eu acho que o conceito contemporâneo não é mais aquela família patriarcal. Para mim, família é aquela que provém o sustento do seu grupo familiar. Hoje nós temos ali uma mulher viúva que provém o sustento de seus filhos. Hoje nós temos ali uma avó que provém o sustento de seus netos. Hoje nós temos ali famílias onde tem pessoas do mesmo sexo que provém o sustento de suas pessoas. Enfim, eu só quero assim ressaltar que eu queria ter conhecimento do conjunto desse projeto para que a gente pudesse, vereador Camilo,
vou estar com mais consciência, né? Comungo do mesmo conceito de Vossa Excelência, da importância e dos valores da família, né? E eu não sei se seria, se Vossa Excelência seria contrário, que a gente pedisse vista ao projeto, para que a gente pudesse estar tendo a cópia, pedir vista, para que a gente pudesse ler e votar com mais conteúdo. É um pedido se Vossa Excelência não se opor, haja visto que esse projeto é do ano de 2016. Eu vou pedir, mas eu acho que a gente deve discutir um pouquinho mais. Eu posso suspender. Posso retirar de pauta. Não, tirar de pauta não. Pode suspender a sessão. Já estamos parecidos. Não cabe visto, já tem parecido. Já tem parecido. Não tem jeito. Eu vou suspender a sessão por 3 minutos. Professor Elinho. Senhor presidente, gostaria de pedir a verificação de quórum. Tudo bem. É regimental. É regimental. Amarildo Araújo, André Lopes, César Lucas, Celso Andreon, Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Ilma Crisóstomo, Itamar Freire, Broinha, Joel da Costa, Jorjão, Lelo Couto, Léo do IAPI, Renato Machado, Romildo, Sérgio Camilo, Vander Show, Wellington Silva presente. Professor Elinho. Não havendo no escola do encerrado de sessão, convoco o horário regimental na próxima segunda-feira. Em